Bom, eu quero saber aqui, quem sabe quem é Raabe? Alguém lembra dessa história? Alguém já contou? Ninguém nunca ouviu falar sobre Raabe? Quem sabe, levanta a mão. Gente, vocês não sabem a história de Raabe, então que bom, porque vocês vão saber hoje. Então tá. Então vamos lá. Então Raabe é uma das personagens que aparece lá em Hebreus 11. E como vocês já devem ter visto pelo Abner, pelo Arthur, que Hebreus 11 conta pra gente a história de várias pessoas que tiveram fé. Hebreus 11, ele quer ensinar pra gente o que é fé, e para isso ele dá alguns exemplos. Por exemplo, assim, sabe quando a gente está numa conversa que a pessoa não está entendendo muito bem o que a gente está falando e a gente vai lá e dá um exemplo para ela conseguir entender o que a gente está falando? É exatamente isso a proposta lá de Hebreus 11. Ele vem explicando o que é fé e, para a gente entender melhor, ele vem dar vários exemplos de vários personagens. E Raabe é uma das mulheres que aparecem lá. E isso é muito legal, porque, além de homens, também temos mulheres lá em Hebreus 11. E aí, Hebreus 11, 31 é o versículo específico que fala sobre Raabe. E diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Olhando só para esse texto, fica meio confuso entender quem que é Raabe, por que ela está nesse texto e tal, porque primeiro fala que é uma prostituta. Então, como assim uma prostituta está ali num texto que está dando exemplo de pessoas que tiveram fé? Prostituta não é uma coisa ruim? É outra coisa. Nossa, mas como assim ela não foi morta? Como assim? Que habitantes são esses? Recusaram obedecer quem? Ela escondeu uns espiões. Que história é essa? E aí, para a gente entender que história é essa, a gente vai ter que voltar a muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu acho que é melhor eu ficar desse lado aqui, né, para vocês enxergarem lá atrás, do que eu ficar ali no meio, não é? Então tá bom, então eu vou ficar aqui. Então tá bom. Então o que a gente já sabe aqui sobre Raabe é que ela é uma prostituta. Então é a primeira característica que a gente já tem sobre Raabe, é que ela é uma prostituta. E ao longo da história que eu vou contando aqui para vocês, vocês vão ver também que ela é uma mentirosa. Então, como assim uma prostituta, uma mentirosa, está lá num texto bíblico mostrando o grande exemplo de fé, que foi uma grande mulher de fé? Então, vamos aí responder essa pergunta. Por que ela está lá? Então, voltando para muito tempo atrás, o primeiro personagem que a gente vê que a gente vai começar a ver é Moisés. Moisés, ele estava numa época em que o povo de Deus estava escravo lá no Egito. E Deus tinha um plano para a vida de Moisés, que era que ele crescesse ali naquele meio e fosse o libertador daquele povo. Talvez, muito provavelmente, vocês já ouviram a história das 10 pragas, que foram os 10 acontecimentos que Deus permitiu acontecer ali no meio do Egito, para que eles entendessem que o Deus de Moisés era o verdadeiro e deixasse o povo ser liberto da escravidão ali no Egito. Então, foi Moisés que foi esse cara que fez tudo isso daí. E aí Moisés foi, libertou o povo lá do Egito. Aí levou o povo eles foram caminhando até a terra prometida, que Deus tinha prometido uma cidade para eles. Eles falaram: eu vou tirar vocês do Egito, onde vocês estão sendo escravos, e vou levar vocês para uma terra muito boa. E Moisés era o líder, então, dessa ida para a terra prometida. Só que o que aconteceu? Quando eles estavam quase chegando na terra prometida, Moisés desobedeceu a Deus. E Deus falou assim para ele, falou assim: Moisés, você não vai mais levar o povo para a terra prometida. Então, pela sua desobediência, você não vai entrar lá com o povo. Quem vai entrar agora vai ser o líder que você vai colocar no seu lugar. E esse líder vai ser Josué. Então, Josué vem no lugar de Moisés para ir para a terra prometida. E aí, Josué, quando ele entra para se tornar líder, muito provavelmente ele estava morrendo de medo. E aí vocês sabem aquele versículo que é muito famoso, seja forte e corajoso? Foi Deus falando para Josué: Josué, seja forte e corajoso para essa missão que ele tinha, que era levar o povo de Deus lá para a terra prometida. E aí, é aí que surge a história de Raabe. Foi quando Josué estava liderando. E ele estava
E ele estava nessa cidade chamada Sitim, que é uma cidade bem aqui. E todo o resto aqui do mapa era a terra que Deus tinha prometido para o povo dele, né? Então eles estavam aqui e ele falou assim: olha, para isso a gente vai ter que ir conquistando territórios até a gente conquistar toda a terra prometida. E aí ele falou assim, aí o Josué, no planejamento dele, falou assim, uma cidade perfeita para a gente conquistar é Jericó. Jericó fica aqui, ó. Eles estavam aqui, Jericó estava aqui. Por quê? Porque Jericó tinha caminho para duas grandes cidades, que era Ai e Jerusalém, cidades ótimas para eles continuarem conquistando a terra prometida. E outra coisa muito legal de Jericó era que ela era conhecida pelas suas fortificações. Ela tinha um grande muro em volta dela, que não é um murinho, sabe, muro de casa, que a gente tem que ficar andando assim, para não cair quando a gente sobe no muro? O muro deles era tão extenso, que tinha casas construídas nesse muro. Então, eles eram muito fortes. E Josué falou assim, se a gente conquistar Jericó, a gente vai ter um lugar para a gente se esconder no meio das guerras, um lugar para a gente se proteger e um lugar onde a gente pode ir tanto por Ai e tanto por Jerusalém. Então, vai ser um lugar perfeito para a gente conquistar. Mas, para isso, eu preciso conhecer Jericó, saber qual que é o ponto fraco, porque como que eu vou chegar lá com o meu exército e pum, conquistei? Não é assim, não. Eu preciso ter uma noção como que são as fortificações, qual que é o ponto fraco ali para começar e conquistar esse negócio. E aí a ideia dele foi o seguinte: enviar 2 espiões lá de Sitim para Jericó para dar uma olhada lá naquela região. E aí é quando começa Josué 2. Então fala assim, ó. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente ao redor dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta, chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então, aí, eles encontraram com Raabe e passaram a noite. E para a gente entender aí um pouquinho, então, algumas características de Jericó. Jericó era uma cidade pagã, ou seja, era uma cidade que Deus, para eles, não existia, eles não queriam nada com Deus, nenhum relacionamento com Deus. Por causa disso, eles eram violentos. Eu li um artigo, estudando para o estudo de hoje, que fala que era muito conhecido, Jericó era muito conhecido por causa da sua violência. Então, eu imagino que ela deva ser muito violenta mesmo. Imoral, eram pessoas que procuravam só autogratificação, tudo aquilo que me faz bem eles queriam. Eles procuravam, eles desejavam. E já era uma cidade condenada por Deus. Deus já tinha falado que ele ia destruir aquela cidade para dar para o povo de Deus. E aí, lá estava Raabe, nossa personagem de hoje, que era uma prostituta, que se tornou muito rica vendendo o seu próprio corpo e que tinha uma casa muito bem localizada. Então, gente, tem alguns motivos pelo qual o encontro de Raabe com esses 2 espias foi essencial para aqueles espias conhecerem a cidade de Jericó. Por quê? A casa dela ficava no muro, porque era estratégico para o trabalho dela como prostituta. Porque ali ela tinha acesso a tantas pessoas de Jericó para prestar serviço, como pessoas fora de Jericó. Tanto é que ela tinha um cordão na janela vermelho, que muito provavelmente era para descer e subir pessoas dos arredores de Jericó que eram clientes dela. Então, era bem estratégico. E isso também era ótimo para os espias que Josué tinha mandado. Por quê? Porque se eles precisassem fugir, se acontecesse alguma coisa, se alguém descobrisse que eles estavam lá e eles precisassem fugir, uma casa no muro é a melhor coisa para eles conseguirem fugir. Outra coisa, uma casa no muro dá para eles a oportunidade de enxergar toda Jericó, para eles conseguirem avaliar tudo aquilo lá, para eles montarem a estratégia dele de conquista de Jericó. Então, era um lugar ótimo para os espias. E uma outra coisa que facilitou eles terem esse contato com Raabe era que, ao contrário de outras moças, que muito provavelmente não teriam contato com homens estranhos, Raabe, por ser prostituta, não tinha esse pé atrás com homens estranhos. Porque a profissão dela fazia com que ela se encontrasse frequentemente com homens estranhos. Então, parece que todo o contexto da história, Deus preparou para que os espias chegassem até essa moça e, por meio dela, pudessem, então, entender ali a cidade de Jericó para conquistar aquela cidade.
E aí, eles entram lá, e em Jericó a Bíblia fala que tem um portão bem grande, em que eles tinham o hábito de fechar à noite e abrir durante de manhã por proteção. E aí esses espias então entraram, estavam lá na casa de Raabe, só que lá em Jericó também tinha um Léo Dias, um Hugo Gloss, que ficava soltando a fofoca da cidade lá no Instagram deles. E saiu a seguinte notícia: tem 2 espias aqui, e esses espias são do povo de Deus, e eles estão aqui para conquistar essa cidade. Eu acho que eles estão querendo destruir a gente, que nem eles já destruíram outros povos por aí. E aí essa notícia chegou aos ouvidos do rei. E o rei ficou morrendo de medo, porque ele já tinha escutado histórias sobre o povo de Deus. E aí o que ele fez? Ele mandou um recado para Raabe, porque também lá na fofoca caguetaram quem era a mulher que estava escondendo os espias, que era Raabe. Então ele mandou um recado para Raabe, falou assim: Raabe, esses 2 espias que estão na sua casa, você pode mandar embora já. E qual que foi a resposta de Raabe? Raabe virou para eles e falou assim: sim, eu recebi esses homens aqui, mas eu não sabia de onde que eles tinham vindo, não estou sabendo de nada, mas é o seguinte, eles acabaram de sair da minha casa, e eles aproveitaram que o portão ainda está aberto para poder fugir. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma bela de uma corridinha atrás deles, porque tem chance de vocês alcançarem os espias. E aí, os mensageiros do rei, que tinham trazido essa mensagem para ela, foram atrás dos espias. Só que tudo aquilo que Raabe contou para os espias era uma grande mentira. Por quê? Porque ela tinha escondido os 2 espias na sacada da casa dela. Então, ela mandou os mensageiros para uma direção e os espias estavam em outra direção. Na hora que esses mensageiros foram embora, Raabe foi lá falar com os espias. E ela chegou para os espias e falou assim: eu sei quem são vocês. Eu sei porque vocês estão aqui. E eu temo, eu creio no Deus de vocês. E ela disse bem assim, em Josué 2, de 8 a 11. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. Então, aqueles espias tinham chegado lá em Jericó, encontraram essa moça que tinha um lugar estratégico para eles ficarem, que acolheu eles lá. Ela mentiu para os mensageiros do rei, guardou aqueles caras e disse tudo isso para eles. Ela disse sobre histórias que ela tinha ouvido sobre o povo de Deus, e ela falou que ela cria, que ela entendia que esse Deus é o Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. E a história continua. A Raabe, depois de falar tudo isso, ela faz um pedido para os espias. Ela faz assim, agora que eu conheci vocês, eu quero pedir um favor para vocês. Eu sei que vocês vão destruir Jericó. Eu sei que vocês estão aqui porque Deus deu essa terra para vocês. Eu sei de tudo isso, mas eu só quero fazer um pedido. O dia que vocês vierem destruir Jericó, por favor, salva a mim e a minha família. E aí os espias fizeram, então, um acordo com Raabe. Eles falaram o seguinte assim para ela. Falaram assim, seguinte, a gente vai salvar então você e sua família. Mas você também não pode contar para eles o que a gente está fazendo. Fechou? Esse é o acordo. A gente tem um acordo? Eles combinaram esse acordo, então. E aí eles falaram um outro detalhe. Como que eles iam saber, lembrar qual que era a casa de todas aquelas casas lá de Raabe? E aí eles falaram assim, Josué 2,18. Quando entrarmos na cidade, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro da sua casa. Então, Raabe tinha aquela corda vermelha na janela. E ele falou assim, deixa essa corda pendurada lá. Porque quando a gente estiver vindo, a gente vai olhar para aquele cordão e vai falar, aquela é a casa que a gente não pode destruir. Então, e traga todos os seus parentes para dentro dela. Porque
que tiver lá dentro, a gente não vai causar mal algum. E aí eles fizeram esse acordo. E aí, em Josué 6, a gente vê essa história de que vem o povo de Deus para conquistar Jericó, tem uma grande guerra lá e eles conquistam Jericó e eles cumprem o combinado com Raabe de proteger ela e a família dela. Então, Raabe e sua família são salvas. Mas beleza, Marília, essa daí é a história de Raabe, mas continua sem fazer sentido nenhum. Por que essa mulher prostituta mentirosa está lá em Hebreus 11? Continua sem fazer sentido nenhum. E aí, então, é o que eu quero explicar para vocês agora. A diferença na vida de Raabe e o que demonstrou grande fé, pela qual fez ela fazer parte dessa lista dos heróis da fé, é que ela creu e ela agiu. Ela creu em Deus muito antes dela falar isso para os espias. Por quê? Porque é o momento dela atender, acolher e mentir lá e agir em favor da vida deles. Ela sabia por que ela estava fazendo aquilo. Porque ela tinha escutado histórias a respeito de um grande Deus. Ela decidiu crer nesse grande Deus. E ela decidiu fazer aquilo que aquele Deus tinha como plano. Ela sabia que o plano de Deus era que eles conquistassem aquela cidade. E por isso ela ajudou aqueles caras. Então, ela creu e ela agiu. Ela não simplesmente falou assim, eu vi uma história tão legal, é isso aí, como o resto de Jericó fez. O resto de Jericó, eles tinham escutado as histórias sobre Deus, eles sabiam que Deus tinha feito, libertando o povo do Egito, mas eles não fez diferença na vida deles. Eles não creram, eles não agiram, eles não fizeram nada, continuou vivendo uma vida pagã, uma vida imoral e tudo mais. Agora, Raabe foi diferente. Ela ouviu todas essas histórias, ela temeu, ela creu nesse grande Deus que fez tudo aquilo e ela agiu em favor do plano dele. E Raabe, ela foi tão exemplo de mulher que teve fé e que agiu, que ela não aparece só em Hebreus 11 de novo, relembrando e sendo exemplo. Ela aparece também, sabe onde? Em Tiago 2. E esse texto de Tiago 2 é um texto que quer mostrar para a gente que fé e obras não podem caminhar separadas. Elas têm que caminhar juntas. Quem crê, faz. Quem crê, age. E na hora que o autor da carta de Tiago está falando isso, ele vai lá e usa quem como exemplo? Raabe, alguém que creu e alguém que agiu. E ele fala assim, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio das suas ações? Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Então, Raabe, ela foi um grande exemplo de mulher que creu e que agiu. Mas, Marília, então quer dizer que ela agiu, mas no meio da atitude dela, ela contou uma mentira? Isso significa, então, agora que eu posso mentir em nome de Jesus? Não, você não pode mentir em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que gastam muito tempo olhando para a história de Raabe como uma oportunidade de defender a mentira. Mas esse texto, em momento nenhum, quer defender a mentira. Esse texto tem outros propósitos. E por que ele não quer defender a mentira? Porque existem vários textos que condenam a mentira, como Provérbios 12, 22, que falam: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então, a mentira para Deus é uma coisa que ele abomina, que ele detesta, que ele odeia a mentira. E Colossenses 3:9 fala: não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Então, aquele que crê em Jesus tem que ter uma vida nova. E nessa vida nova, para de falar mentira e fala a verdade. É isso que o texto de Colossenses 3:9 está falando. Então, a mentira na história de Raabe continua sendo mentira, continua sendo pecado. E em Hebreus, quando a gente lê lá o trechinho que fala sobre Raabe, não fala que pela mentira a prostituta Raabe não foi morta, mas diz: pela fé a prostituta Raabe não foi morta. O que isso significa? O pastor Ricardo Rios fala: portanto, o dilema ético, se pode mentir ou não pode mentir, desse texto é muito mais preocupação nossa
do que dos escritores da Bíblia. A observação feita sobre Raabe é sobre seu temor, fé, obediência e misericórdia. Então, o que esse pastor está querendo dizer é que a história de Raabe está ali na Bíblia muito mais para falar sobre fé, temor, obediência e misericórdia do que falar sobre mentira. Raabe não marcou a história por sua mentira. Ela marcou a história por causa de sua fé. É por isso que ela está lá na galeria de Hebreus 11:31. E sabe o que é mais interessante? Que essa mulher que não fazia parte do povo de Deus se tornou alguém no povo de Deus depois quando conquistaram Jericó e o povo estava lá, ela começou a fazer parte junto com eles e a Bíblia conta lá na genealogia de Jesus que ela foi uma das mulheres que fez parte da família de Jesus. Então até Jesus nascer, passou por Raabe. Raabe foi mãe de Boaz, que foi mãe de não sei quem, que foi pai de não sei quem, nananana, até chegar em Jesus. Então foi uma mulher que Deus salvou, que Deus amou. Mesmo sendo de um outro povo, ele salvou ela daquilo lá por causa da fé dela. Então, se a gente pudesse resumir a história de Raabe, nós temos que uma prostituta que creu e que agiu e experimentou a esperança. É por isso que ela está lá em Hebreus 11:31. E esse experimentou a esperança porque é o seguinte, a partir do momento que os espias foram embora, aquele cordão na janela dela deu para ela esperança. Antes aquela corda trazia e levava os clientes dela. Agora aquela corda era esperança de que um dia eles iam voltar, iam destruir aquela cidade pagã e ela ia ser salva. E sabe que esses três detalhes que estão aqui nesses três retângulozinhos tem muito a ver com a nossa vida. O amor de Deus é muito maior do que seu passado. Raabe tinha um passado terrível. Se ela era uma pessoa rica, significa que ela teve muitos clientes, que ela ganhou muito dinheiro com o trabalho dela. Então imagina o tanto de trauma, o tanto de coisa ruim que ela guardava dentro dela. Mas o amor de Deus era muito maior que o passado dela e alcançou a vida dela. E o mesmo é para a gente hoje. Não importa o seu passado. O amor de Deus é maior do que aquilo que você já viveu. Deus, no amor dele, nos perdoa. Deus, no amor dele, recomeça a nossa vida. Deus, no amor dele, traz tudo novo. E aí, se a gente já conhece a Cristo, esse amor continua. Porque tem muitas vezes que na caminhada cristã, a gente continua errando, a gente continua fazendo coisa errada, a gente continua tendo dificuldades em algumas áreas. E o amor de Deus continua sendo grande o suficiente para nos perdoar e nos ajudar a crescer nesse relacionamento com Jesus. O amor de Deus é grande o suficiente para nos ajudar a falar não para o pecado. O amor de Deus é grande o suficiente para mudar a nossa vida depois que a gente já o conheceu. Então, assim como Raabe, a prostituta, nós também podemos ter o nosso passado e o nosso presente mudados, transformados. Outra coisa é que com Raabe a gente aprende que quando a gente escuta sobre a palavra de Deus, a gente não pode continuar o mesmo. Nós precisamos agir, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E se a gente quer viver o novo implica em agir, a gente precisa mudar. E como que a gente muda? Como que é isso no nosso dia a dia? É renovando a nossa mente. E como que a gente renova a nossa mente? É quando a gente tira o que tem de porcaria e coloca aquilo que Deus fala. Então, quando a gente vai fazendo isso, tirando o lixo e colocando aquilo que é bom, que Deus fala pra gente, a gente vai mudando a nossa mente e aí a gente vai mudando as nossas atitudes e a gente vai agindo do jeito certo. E aí no nosso dia a dia vir no Mega, isso ajuda a renovar a nossa mente. Ir no culto no domingo ajuda a renovar a nossa mente. Mas o que muitas vezes a gente não faz, mas é o que mais muda a nossa mente, é quando a gente gasta um tempo diário com Deus, todo dia, lendo alguma coisa do que Ele está falando e que Ele quer nos ensinar. Só assim a gente vai estar constantemente renovando a nossa mente para ter uma vida nova que age, que tem uma fé que age, não uma fé que diz que entendeu, mas que não faz nada. Deus não quer isso da gente, Deus quer que nós hajamos. E a terceira coisa que a gente aprende com Raabe é que ela desfrutou da esperança com aquele cordão lá naquela janela. Eu tenho certeza
que a vida dela não foi a mesma até eles virem destruírem a cidade. Com certeza ela olhava para aquele cordão e falava: nossa, minha vida mudou, minha vida vai melhorar ainda mais quando eles vierem, eles vão salvar a minha família. Ela tinha esperança e ela lembrava dessa esperança quando ela via aquele cordão vermelho. E quem que é o nosso cordão vermelho? Jesus Cristo, o sangue dele vermelho derramado naquela cruz é a nossa esperança. Não importa se você está num momento difícil, não importa se você tem lutas grandes, que tem algo muito que está te machucando muito, que está acontecendo. O sangue de Jesus é a nossa esperança de que um dia isso aqui tudo vai acabar e a gente vai poder morar com ele eternamente. Mas para isso, a gente precisa aceitar esse amor, entender esse amor, crer nesse amor, agir nesse amor. Então a gente vai ter essa esperança. E a minha oração, gente, por mim e por vocês, diante da história de Raabe, é que assim como ela ouviu histórias de um povo, creu naquele Deus e agiu, a gente escute a história de Raabe, veja o grande Deus que alcançou a vida dela. E isso afete a nossa vida e transforme a nossa vida. Que a gente não saia daqui e nem dos outros megas, ouvindo histórias super legais lá do Heróis da Fé, mas que isso não mude a nossa vida, que isso não traga atitudes de fé na nossa vida. E essa é a minha oração. E para isso, para encerrar, eu quero orar com vocês. Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que esses adolescentes têm de semanalmente aprender mais sobre o Senhor. Muito obrigada pela vida de Raabe, Deus, uma história tão difícil às vezes de entender, uma prostituta, uma mentirosa, mas que foi uma mulher imperfeita alcançada pelo Senhor e por isso teve uma vida transformada. A minha oração é para que cada adolescente aqui continue a cada dia crescendo no Senhor, dizendo não para aquilo que é errado e sim para as coisas que o Senhor tem para a vida de cada um. É isso que eu peço por eles, pela liderança e por mim também, Pai. Em nome de Jesus.